Hassidut costuma olhar para o conceito, para a ideia de Mitzrayim, de Egito, não apenas como uma localização geográfica, não como um país ou um lugar no mapa, e sim, existe o Egito pessoal de cada um. Ou seja, quando você encontra na Torá uma referência ao Egito, ou uma referência à escravidão no Egito, ou uma referência à saída do Egito, a Torá é eterna, a mensagem da Torá é para todas as gerações e em todo e qualquer lugar que a gente se encontra, não apenas no Oriente Médio. Então, uma vez que está se falando de algo que é eterno, isso significa que se aplica inclusive a nós hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro e aonde quer que a gente esteja, porque agora com o Zoom você pode estar em qualquer lugar e estar participando da aula, independente de você estar geograficamente no mesmo lugar. O que significa então o Egito do ponto de vista da Hassidut? Em hebraico, a palavra Egito é Mitzrayim. Mitzrayim significa limites, limitações. Tá? Historicamente, a ideia, pelo menos assim dizem os historiadores, até que ponto eles sabem o que estão falando ou não, eu não sei. Mas o certo, o que se sabe é que o nome Mitzrayim quer dizer limitações. Quando quis dizer historiadores, deixa eu só me esclarecer. Os historiadores dizem que havia o reino do sul e o reino do norte do Egito, e aí os reinos se uniram, e aí então os limites se uniram, se tornou uma coisa só. Então tem a ver com limites, porque antes eram dois limites, agora virou um só. Enfim, se é esse o motivo ou não histórico de por que Mitzrayim é chamado de Egito, veja bem, curiosamente, inclusive em árabe, Mitzrayim é Misr, ou alguma coisa do tipo, tá? Que quer dizer também a mesma coisa, Mitzrayim, ou seja, limitações, tá? O Egito pessoal de cada um são as limitações que a pessoa tem. Todo ser humano, óbvio, é limitado. Deus é infinito, Deus é limitado, tá? O Criador é ilimitado, mas a criatura, obviamente, é limitada. Além disso, a gente tem as limitações que a gente cria sozinho. Em outras palavras, ao longo da vida, a gente vai tendo experiências, a gente vai tendo ideias, e isso, às vezes, ao invés de abrir os horizontes para a gente, muitas vezes limita os horizontes da gente. Seja porque a gente teve uma experiência, sei lá, traumática ou alguma coisa assim, e a gente começa a se subestimar. Achar que a gente não consegue, que a gente não pode, que está difícil, que não dá. Não que não haja limites, como a gente já disse antes. Por natureza, a gente já foi criado como seres limitados, tá? Mas existem certas limitações que estão apenas aqui. Ou seja, tem certas limitações que estão apenas na cabeça da gente, ou a gente acha que elas existem, e a gente pode, com certeza, sair dessas limitações. Então, a ideia da saída do Egito, a ideia de Yetziat Mitzrayim, significa que a gente tem a possibilidade de ir além daquilo que a gente imagina que é capaz. Ou seja, eu vou dar um exemplo prático, só para a gente poder trabalhar com alguma coisa. No exército de Israel, quando os soldados estão fazendo o treinamento básico, existe um momento onde eles fazem uma marcha que vamos chamar assim, é o teste de fogo dos soldados. É algo como andar 80 quilômetros, que é uma coisa absurda. A gente não consegue imaginar alguém andando 80 quilômetros, mas todo soldado, em algum momento, tem que fazer esse tipo de exercício. Em algum momento, é óbvio que, por mais que o jovem esteja com condições físicas adequadas, mas 80 quilômetros são 80 quilômetros, não é pouca coisa. Então, invariavelmente, ao longo do caminho, mais cedo ou mais tarde, alguém vai dizer, não aguento mais, não consigo, não dá, é impossível, não tem como um ser humano andar tanto tempo assim e não se cansar.
Muito bem. E o curioso... Senta aí, né? Hum? Senta aí, tem que ficar de olho. E o curioso é que, independente de um soldado, 2 soldados ou 10 soldados se sentirem assim, o comandante não vai dizer, para tudo, pessoal, vamos dar uma descansada, porque exatamente esse é o objetivo do exercício. O objetivo desse exercício é esticar o limite de cada um até o máximo, até a pessoa descobrir que isso não é um limite, que ela pode mais. Muito bem. E aí então conta-se que um soldado sentiu que o pé direito dele não respondia mais, estava mancando. E o comandante chega para ele e pergunta, tudo bem contigo? E o soldado não quer, ao mesmo tempo, dizer que não, porque ele é soldado, ele tem que mostrar que ele pode, que ele consegue. E, ao mesmo tempo, qual é a alternativa? Se o comandante chega para o soldado e diz, você não está aguentando? No problem. Você chama 4 soldados ou 2 soldados, bota o cara numa maca e carrega. E aí, então, os amigos dele vão ter que sofrer por causa dele. Porque eles vão ter que ficar carregando ele durante não sei quantos quilômetros. Tá? Ou seja, isso ele também não quer. Se você realmente é um bom amigo, você não vai querer ser um peso para os teus amigos. Tá? E ele ficou então um pouco incômodo, porque o comandante chegou para ele e perguntou, e aí, tudo bem? Estou vendo que você está mancando, precisa de ajuda? E ele, porque a alternativa seria ficar numa maca sendo levado pelos amigos, que ele também não queria. E o comandante sentiu que ele não queria... Ele estava mancando, ele não estava conseguindo andar, mas ao mesmo tempo ele não queria ser carregado. Então ele disse para o soldado o seguinte, você quer continuar andando? Aí ele disse, sim. Então vai lá para o fim da fila e ajuda alguém que está mancando. Bom, tudo bem. Ele seguiu as ordens do comandante. Então ele foi para o fim da fila. E ele viu como ele, um outro amigo, um outro soldado, mancando, tendo dificuldade. E ele pegou o cara, botou no ombro, começou a andar com ele. Não, vamos conseguir, você vai conseguir, nós vamos conseguir. Até que daqui a alguns minutos, o amigo dele se recuperou, conseguiu andar. E aí ele viu um outro que estava mancando. E assim ele conseguiu atravessar mais 7 quilômetros. E mais um, e mais um, e mais um. Para quem estava a 40 quilômetros de terminar o seu exercício, porque ele já estava no meio, quando ele começou a mancar, ele estava no meio, faltava 40 quilômetros, você olha para isso, 40 quilômetros é impossível, como é que eu vou conseguir atravessar esse negócio todo? Não vai dar. E, no entanto, com um amigo foram 7 quilômetros, com outro amigo foram 5, com outro foram 10, e assim, depois de 5 amigos que ele ajudou, ele acabou tranquilo o seu exercício. Por quê? Porque no momento em que ele estava preocupado em ajudar os outros, ele esqueceu do problema dele. Ele esqueceu que tinha um problema. Ele descobriu que ele não estava limitado pelo problema dele. Porque já que ele tinha que ajudar os outros, então ele precisava ter força. E ele tirou as forças de algum lugar. Porque esse lugar existe e ele está dentro da gente. E chama-se alma divina. Ou seja, Deus deu para a gente uma fonte de energia, eu vou dizer inesgotável até onde é possível dizer humanamente isso, e que se a gente souber usar, a gente vai conseguir ir muito longe. Mas para isso eu preciso esquecer um pouco de mim e conseguir me dedicar aos outros. Ou seja, várias e várias vezes a gente já falou sobre esse exercício, e é um trocadilho que eu não canso de repetir, eu espero que não esteja sendo pedante para as pessoas que estão ouvindo, que é o seguinte: Deus nos criou com 2 almas. Nós temos uma alma divina e uma alma animal. As duas buzinam no nosso ouvido o tempo todo. As duas dão palpite sobre a vida da gente. Como eu sei
que alma que está agora buzinando no meu ouvido? Se é a alma divina ou a alma animal? Então, a prova dos 9, para você saber que alma que está agora mexendo contigo, é só você prestar atenção na palavra animal. O que significa alma animal? Então, o trocadilho que a gente costuma dizer é animal. Ou seja, em hebraico, a palavra ani quer dizer eu. Animal significa o eu é mal, o ego é ruim. Então, se aquilo que está buzinando no seu ouvido, na sua mente, naquele momento é eu quero, eu preciso, eu isso, eu aquilo e assim por diante, provavelmente é a alma animal. Não que ela seja ruim, por isso que na Hassidut se faz questão de chamar essa entidade espiritual que se encontra dentro da gente de animal e não de Yetzer Hara, instinto do mal. Por quê? Instinto do mal caracteriza a alma como algo ruim. Um animal por si só não é ruim. Ele age por instinto. Ele não pensa. A diferença entre o animal e o ser humano é que o ser humano tem a capacidade de raciocinar e não necessariamente seguir apenas o seu instinto. No caso, quando a gente chama de alma animal, o que a gente está dizendo? Todo ser, todo animal, inclusive até o ser humano nesse ponto, tem um instinto de sobrevivência. O instinto de sobrevivência diz para a pessoa, eu tenho que existir, eu tenho que sobreviver. Mas esse instinto de sobrevivência, ele é útil na medida em que ele serve para você cuidar da sua saúde, cuidar de si mesmo, mas não quando ele extrapola o seu limite, e aí então ele começa a dizer que a única coisa que importa na vida é você e ninguém mais. Aí ele realmente se torna uma coisa ruim. Então quando a gente diz que existe uma alma animal, é que ela só está no ani, eu. Como é que eu sei identificar quando que a minha alma divina está presente dentro de mim? Quando está falando, está se manifestando dentro de mim? Quando minha alma divina está preocupada com os outros. Quando a minha cabeça, quando a minha preocupação não é apenas comigo mesmo, eu estou preocupado com a minha família, estou preocupado com os amigos, com as outras pessoas à minha volta, até com Deus. Porque, querendo ou não, preocupar-se com o que Deus quer de mim também é uma forma de deixar de ser egoísta. Porque eu estou me preocupando com algo além do eu, além do ego. Então, a ideia aqui é de que quando a pessoa consegue sair do âmbito da alma animal, que é limitada, e entrar no âmbito da alma divina, que é a alma que não tem limite, porque ela é divina, você ganha forças, você consegue ter mais forças para fazer aquilo que você precisa. Então, num momento como agora, por exemplo, que a gente está num esquema de isolamento, vamos dizer assim, autoimposto, necessário para a saúde, etc, etc, o fato da gente estar preocupado em passar alguma coisa para os outros, em conseguir ajudar os outros, em se comunicar com os outros, enfim, tudo isso vai ajudar a gente a não só extrapolar os nossos limites, mas a descobrir que a gente tem um potencial muito maior do que aquele que a gente imagina. A gente não pode ou não precisa ficar apenas na categoria de dependente, como a gente pode ser aquele que vai ajudar os outros, independente de eu ter as condições ou não. Eu soube de pessoas em Israel que, como que chama? Pessoas que são autônomas, vendedores de rua e assim por diante. Eu não estou falando nem dos camelôs, tá? Mas independente que seja, e que estão numa situação muito ruim, só que estão conseguindo distribuir cestas básicas de comida no meio dessa bagunça toda para famílias que eles descobriram que não estavam nem tendo aquilo que eles não tinham. Ou seja, estavam pior do que eles. Tá? Eu não tenho dinheiro, porque realmente a pessoa não tinha dinheiro, não está trabalhando, não tem dinheiro. Não, mas ela consegue ir com os amigos ajudam em um. No final das contas, o momento em que todo mundo está preocupado em ajudar todo mundo, faz com que todo mundo tenha mais vida. Por quê? Porque a gente está tirando a vida do nosso lado divino, do lado da alma divina.